Espero, e não estou a ser irónico, espero, porque no vídeo, no áudio também é falado de situações que aconteceram nas garagens de Alvalade, situações onde adeptos foram pedir explicações aos jogadores de forma mais veemente, agressiva, e a partir daqui podemos utilizar todos os adjetivos que queiramos. A verdade é que Bruno Fernandes tem uma opinião muito própria, mais uma vez, com uma opinião que é muito legítima, que as pessoas tinham o direito de estarem insatisfeitas, tinham o direito de mostrar a sua insatisfação e que tinham o direito de questionar daquela forma como o fizeram os atletas do Sporting. Ele diz isso claramente no seu áudio. Espero, a bem do desporto, a bem do futebol e a bem da nossa sociedade, que não exista uma alma quase que penada que ouça estes áudios e que considere que o Bruno Fernandes é instigador de violência para com os seus colegas, ou que está a desvalorizar tentativas de agressões de colegas perante aquilo que aconteceu nas garagens. A minha interpretação é de uma pessoa que está frustrada, mas lúcida, que tem o seu direito à opinião, que não deve ver a sua opinião a ser esmiuçada em horas e horas e horas e horas de programas televisivos, e que jamais em tempo algum deva ser punido, ou se quer passar pela cabeça de alguém punir o Bruno Fernandes por ter dado a sua opinião e por achar que é legítimo os adeptos do Sporting irem pedir explicações de uma forma mais insatisfeita, para ser mais parco nas minhas palavras, na garagem, porque realmente nós estamos num país onde ter uma opinião é um crime, onde ter uma opinião sem rodeios e muito frontal, por vezes pode ser considerada mais do que aquilo que é. São opiniões. O Bruno Fernandes nestes 2 episódios demonstrou ser uma pessoa que está frustrada, como há momentos do clube, mas com muita lucidez naquilo que é a sua avaliação, e por isso espero bem que ele não tenha consequências, porque é injusto, não é normal, e temos que viver numa sociedade onde as pessoas possam dar as suas opiniões, serem livres de dar as suas opiniões, e não viver numa ditadura onde há pessoas que podem dar opiniões e outras, porque dá jeito, não o podem dar. Bruno, vamos avançar por questões de tempo. Voltaremos ainda ao Sporting, certamente. Deixe-me fazer-lhe também uma pergunta. Como disse no início, o Bruno de Carvalho vai aqui na Rádio Estádio todas as sextas-feiras abordar a atualidade de forma desassombrada, com a sua opinião, um comentário livre de Bruno de Carvalho. Como é que viu, vamos começar por aí, a questão da última Assembleia Geral do Benfica, com aquela confrontação entre Luís Filipe Vieira e um associado que, rezam as crónicas, apertou o pescoço ao associado ou pôs-lhe as mãos no pescoço. Como é que analisa esta situação? Eu acho que é tentar perceber um bocadinho da personalidade de Luís Filipe Vieira. Acho que Luís Filipe Vieira é um self-made man. Acho que foi crescendo na sua vida com características pitorescas, e que tem como uma das características a procura incessante de um poder absoluto. E esse poder foi-lhe conferido, sem dúvida nenhuma. Foi um objetivo pessoal, e um objetivo que foi plenamente atingido por parte de Luís Filipe Vieira. Percebe-se perfeitamente no contacto com a pessoa, no contacto particular com a pessoa, que ele adora esse estatuto.
e que realmente ele tem prazer em usar esse poder que lhe foi conferido, que ele trabalhou para ele, sem dúvida nenhuma. Podemos ter uma opinião mais positiva, mais negativa da forma como ele trabalhou para ele, mas a verdade é que ele trabalhou para ter esse poder absoluto e esse poder lhe foi conferido. E isto é para enquadrar o que aconteceu. Temos que perceber as pessoas. Nós estamos a falar de alguém que, em termos de opinião pública, e a opinião pública vale o que vale, mas em termos de opinião pública tem um estatuto de impunidade. É alguém que se movimenta na sua vida e que as pessoas consideram que tem um estatuto de impunidade. E as pessoas apoiam-se no quê para ter esta opinião? Por exemplo, se olharmos para aquilo que vem a público sobre as dívidas, estamos a falar do BPN, do Novo Banco, aquilo que se diz é de cerca de 1.000 milhões de euros de dívida. A verdade é que as pessoas ouvem estas notícias, mas não veem consequências sobre as mesmas. Assuntos como os vouchers. No assunto voucher estávamos a falar de uma suspeita, vou reforçar, de corrupção. O Etopeira, estávamos a falar de acesso ilegal à informação, acesso ilegal à informação para benefício próprio, e no Malachal a suspeita seria de aliciamento de atletas e fixação de resultados. E a verdade é que estas coisas vão todas acontecendo, e o que é que o cidadão comum ouve? Que não se pode fazer mais, porque é uma questão reputacional, de dignidade, e que se tem que ter muito cuidado para não afetar quer a dignidade, quer as questões reputacionais da entidade Sport Lisboa e Benfica ou do Luís Filipe Vieira. Está certo, está correto, é apenas não terem esse mesmo raciocínio para com outras entidades, nomeadamente o Sporting Clube de Portugal, quando não tiveram em atenção quer a dignidade, quer os efeitos reputacionais de tudo aquilo que foi feito, por exemplo, no caso Alcochete, de onde o Sporting e aqueles que estavam à sua frente passaram de vítimas a quase malfeitores, se não mesmo malfeitores, na opinião de muitas pessoas. A partir daqui, desta opinião que se foi generalizando, Luís Filipe Vieira acha que não pode ser criticado. Não pode ser criticado porque trilhou um caminho, atingiu esse caminho com sucesso e, por isso, não pode ser alvo de crítica. Isto, mais uma vez, eu sei, eu quero, eu mando. Isto são os toques de personalidade do absolutismo. E, de facto, não é fácil, muitas vezes, ouvir as opiniões adversas das pessoas. Não é fácil estar numa Assembleia Geral e ouvir a opinião das pessoas, mas eu creio que ter uma reação de apertar o pescoço de alguém ou de tentar apertar o pescoço de alguém é uma reação que acaba por ser, eu vou aqui utilizar um exemplo pessoal, porque eu acho que é assim que as pessoas podem compreender bem o porquê das opiniões. É mais fácil do que, por exemplo, o que aconteceu numa Assembleia Geral do Sporting, que foi uma intervenção a atacar fortemente o presidente do Sporting Clube de Portugal na altura, e na altura era eu o presidente do Sporting Clube de Portugal. A pessoa foi impedida de continuar a falar, sendo cortado o som do microfone por parte do presidente da mesa da Assembleia Geral da altura, Jaime Marta Soares, e o visado, que era eu, ter ido a meio do pavilhão buscar a pessoa
e pedindo à pessoa para terminar a sua intervenção, em que a pessoa terminou criticando fortemente como era a linha daquilo que estava a fazer. Isto custa, mas tem a ver com bases de educação, perfil, características e regras que temos a nível da sociedade, sabendo perfeitamente que vivemos num Estado de Direito e democrático. Temos que saber aceitar as críticas e saber ser elevados nesse momento e deixar as pessoas falar aquilo que têm para falar sem as intimidarmos, seja de que forma for. A minha opinião é que creio que aquilo que aconteceu na Assembleia Geral não é mais nem menos do que o reflexo de um caminho, de uma busca e de um poder que foi conferido a uma pessoa, neste caso ao Luís Filipe Vieira. Bruno Carvalho, que para quem nos está a ouvir só agora, também ex-presidente do Sporting Clube Portugal, agora também com este espaço de comentário com a assinatura da Rádio Estádio, pergunto-lhe, recentemente também ficamos a saber que a Justiça, por decisão, mesmo depois de um recurso, não vai levar a SAD do Benfica a tribunal, julgamento no caso Eto'o Pereira, não foi então constituída a arguida, enquanto esteve como presidente do Sporting, pautou também a sua atuação por uma luta constante contra este tipo de casos. Pergunto-lhe o que é que acha da SAD do Benfica ter ficado fora desta situação, não ter sido constituída a arguida no caso Eto'o Pereira. Acho que é um escândalo nacional e foram pessoas de muitos setores e algumas delas até simpatizantes do Sport Lisboa Benfica que demonstraram a sua perplexidade perante esta decisão. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de dizer. As tais questões pegam em questões jurídicas, esmiuçam até ao máximo aquilo que são questões jurídicas, mas naquilo que ao cidadão interessa aquilo que é a tentativa do legislador quando faz a lei. Portanto, ao cidadão comum não lhe pode ser pedido que o cidadão domine as artes da lei como dominam, por exemplo, os advogados e os juízes. Por isso é que, sob a mesma lei, porque só há uma, os tribunais têm um advogado de acusação, um advogado de defesa e um juiz. Os três podem ter uma interpretação da lei e por isso é que os tribunais existem para haver este esgrimir de assuntos jurídicos, sendo que as pessoas sabem perfeitamente que a lei é só uma. O que é que isto significa? Significa que filosoficamente eu percebo o cidadão que não entende muito bem a diferença. E eu vou separar daquilo que é uma opinião jurídica, porque podem aparecer já 200 advogados a dizer, a esgrimir as questões jurídicas para demonstrar que a decisão está muito correta. Vou pela visão do cidadão comum. Eu acho que o cidadão comum, e aquilo que eu tenho ouvido por parte das pessoas, não percebe, por exemplo, muito bem a diferença entre Rui Pinto e aquilo que foi feito no Eto'o Pereira. Se não vejamos, Rui Pinto, e eu não falo da parte da extorsão ou da suposta extorsão, isso é uma questão que a lei tem que ver e que extravasa aquilo que é o acesso indevido ou ilegal à informação. Esse assunto eu nem falo. Estamos a falar do acesso ilegal à informação. O Rui Pinto, por aquilo que se diz, o que fez foi aceder a e-mails, aceder a informação de entidades, de pessoas. E por isso está preso. Está preso. Não é só arguído num caso, é arguído e está à espera do julgamento em prisão preventiva. O Eto'o Pereira foram, por aquilo que é público, centenas de entradas em processos, quer de entidades, quer de pessoas, para obtenção de informações sobre esses processos e essas pessoas de forma ilegítima e por isso ilegal. Não consigo discutir com uma pessoa que venha falar comigo e explicar-lhes a diferença em termos daquilo que é a percepção pública
do ato em si. Eu não consigo explicar esta diferença às pessoas, porque as pessoas não veem diferença nenhuma. Veem a diferença de um tratamento diferenciado, sem dúvida nenhuma que o veem, mas não conseguem perceber essa diferença. Mas aqui, permitam-me, porque li isto e achei que realmente às vezes temos que nos saber rir das situações, e muitas vezes o humor é utilizado como forma explicativa das situações para que nós, através do ridículo, consigamos perceber as mesmas. Que aquilo, agora, ligando o caso Topeira com o que aconteceu na Assembleia Geral do Benfica, aquilo que li era que jamais em tempo algum se podia questionar o Luís Filipe Vieira sobre o facto de ter, hipoteticamente, tentado apertar o pescoço a um sócio, porque já se viu que a própria Justiça acha que ele não é responsável pelo seu braço direito. Acho que tem graça, acho que realmente é um comentário onde realmente, através do humor, nós conseguimos perceber aquilo que nós vivemos no dia-a-dia. Estamos a falar de situações que o cidadão comum não pode entender, não consegue entender, e de decisões muito, muito complicadas para a Justiça explicar e poder manter para um país de Estado de Direito e democrático, manter a confiança da sociedade nas suas instituições. Não me parece que esta decisão venha contribuir para isso. Bruno, vamos avançar, quero também, e voltamos agora ao Sporting, porque recentemente foi acusado, até com críticas bastante duras, de ter Bruno Carvalho matou a identidade do Sporting, é até o que se pode ler quando se pesquisa na internet. O que é que tem a dizer sobre isto, que o acusam também de ter transformado o Sporting num clube de arruaça? Eu tenho que dizer, em termos daquilo que é a minha opinião e a minha experiência, que concordo a 100% com a frase que o Sporting perdeu a sua identidade enquanto estive à frente do Sporting. Eu melhorava um bocadinho a frase, perdeu momentaneamente a sua identidade recente. Porquê? Porque aquilo que foi feito foi pegar num Sporting que vinha de cerca de 20 anos, um Sporting que estava um Sporting sem orgulho, submisso, pouco liderante, pouco atuante naquilo que era o mundo desportivo, passou a ser, de facto, aquilo que é o ADN do Sporting e que foi recuperado durante esses 5 anos. Passou a ser um Sporting de grande afirmação, não submisso, liderante naquilo que foi o desenvolvimento do desporto e na luta pela transparência e pela verdade desportiva, orgulhoso e dominante. E, portanto, eu tenho que considerar que para um Sporting, que era um Sporting, eu relembro as palavras, simpático, um Sporting que era muito necessário para o futebol português ou para o desporto nacional, mas sempre muito submisso àquilo que eram os seus rivais, àquilo que são o apelidado sistema do futebol nacional, e portanto de facto houve uma recuperação desse ADN, e por isso do passado recente, sem dúvida nenhuma, e temos muito orgulho disso, que a direção que tive o prazer e a honra de presidir fez o Sporting perder aquela que era a sua identidade recente e voltar a recuperar aquilo que sempre foi a sua identidade de um clube orgulhoso, pujante e dominador. E por isso eu tenho que concordar, apenas melhorando a frase das pessoas.
Bruno, para terminarmos, queria aqui também lançar-lhe mais 2 temas relacionados com o Sporting. A questão do aumento salarial proposto para a administração da SAD e a possível perda da maioria na SAD. Que comentários lhe merecem, tendo em conta também o que foi a sua atuação enquanto presidente do clube e presidente da SAD também? O que é que lhe parece agora este caminho que está a ser trilhado?